tudo bom com vocês? Eu sou o pastor Reinaldo e eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no nosso coração nesse momento para abençoar a sua vida. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 15, versículo 11, fala sobre o filho pródigo. Creio que você já deve ter ouvido falar do filho pródigo, mas eu quero ler aqui um pouquinho com vocês e diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos, a apacentar porcos. Vai vendo como que ele foi caindo. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-os, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Nós vimos aqui a história de um jovem. Nós acreditamos que, vamos dizer na nossa época de hoje, que ele se tornou de maior, por exemplo, e ele se achou dono do seu próprio nariz, se achou dono da sua própria vida. Ele achou que ele teria o controle das coisas, como nós normalmente pensamos. E esse jovem, ele chegou ao pai e falou: Pai, dá as coisas que são minhas, é meu de direito, aquilo me pertence, e eu quero viver a vida do meu jeito. Eu quero viver a vida do meu jeito. Então, o pai vai fazer o quê? Ele já era um homem, já era um adulto. O pai não tinha como prender aquele rapaz, e fez o que o filho falou. Então tá bom, toma. E o filho decidiu sair para viver. Ele, na verdade, ele espiritualmente falando, ele saiu de debaixo da cobertura do pai. Então ele foi viver a vida do jeito dele, do jeito que ele achava que ele deveria viver. Só que ao invés de ele crescer na vida, aconteceu ao contrário. Ele só foi caindo. Ele chegou a cair a certo ponto que ele comia a comida que os porcos comiam. Na verdade, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Até que ele caiu em si, ele chegou ao ponto de cair em si, de pensar. Eu costumo dizer assim que errar é humano. Você já deve ter ouvido esse ditado. Errar é humano, mas insistir no erro, aí já é diferente. E outra, eu costumo dizer assim, olha, que isso aqui foi feito para quê? Para pensar. A gente deve pensar. Deus nos deu a capacidade de pensar. Deus nos deu uma inteligência muito grande. O que a gente precisa fazer é parar e pensar. Então esse jovem, ele caiu em si e pensou: poxa vida, meu pai, ele tem os empregados, ele faz de tudo para os empregados, eu vou voltar, nem que seja para eu ser o empregado. Nem que seja para ser o empregado, mas eu vou voltar. Só que, para surpresa dele, quando ele voltou, o pai o recebeu como filho, porque ele era filho, ele não era empregado. Ele era filho, não deixou de ser filho.
ele foi viver longe, ele foi viver daquele jeito, mas ele não deixou de ser filho, ele não fazia parte dos empregados, ele era filho, e o pai o recebeu como filho. E Deus, ele faz assim com a gente. Nós muitas das vezes fazemos o que? Decidimos viver afastado e viver do jeito que a gente acha melhor. A gente costuma olhar para aquela pessoa lá e falar, mas aquela pessoa lá se deu bem. Mas não significa que porque ela se deu bem, eu vou também. A gente tem que olhar para a nossa vida. Às vezes a gente dá tanto murro em ponta de faca. Por quê? Porque nós queremos viver a vida do jeito que a gente quer. Jesus, ele não veio para mandar na nossa vida. Ele veio nos direcionar. Jesus, ele não veio para colocar você, senão você não pode isso, você não. Ele veio para nos dar sabedoria, para nos ensinar a andar com Ele, a ter uma vida com Ele. E Jesus tem tudo, na verdade, para nós. Primeiramente, paz no nosso coração, sabe? Podemos dizer que somos pessoas felizes, podemos dizer que somos pessoas assim realizadas, não somente em questões materiais. Jesus abençoa também a nossa vida material, a nossa vida sentimental, a nossa vida familiar. Deus tem tudo para nós. Só que muitas das vezes a gente vive como esse jovem, esse filho pródigo. A gente quer viver a vida do nosso jeito e esquecemos que tem um pai. Só que aí, uma coisa que aconteceu com ele caiu em si. Ele olhou para a situação e falou, meu Deus, eu não preciso passar por isso. É o que eu digo para você. Talvez você esteja passando por uma situação, talvez a sua vida esteja assim, a sua vida esteja toda amarrada. Você que nos assiste agora, talvez você esteja afastado da igreja por um motivo ou outro. Não estou aqui para julgar o motivo, mas talvez você se afastou se enganando. Você acreditou numa palavra e você se afastou e foi viver a vida do seu jeito. Hoje você sente vergonha de voltar. Não se sinta envergonhado. Não se sinta envergonhada. Volte. Não pense que você vai voltar e o pai vai colocar você como os empregados. Não, você é filho, você não deixou de ser filho. Volte para Jesus, volte para a casa de Deus. Volte a viver debaixo da unção de Deus. E assim como esse jovem, ele foi abençoado, você também pode ser. Você também pode ser. Assim como o pai recebeu esse jovem, recebeu o filho dele de braços abertos, pode ter certeza que Deus, ele está de braços abertos para te receber. Mas o que precisa acontecer? Você cair em si e dizer, não, realmente, eu preciso voltar. Eu preciso parar, eu preciso voltar para a igreja, voltar para a presença de Deus. Eu preciso tomar uma postura na minha vida. Tome essa postura. E a postura que eu falo para você é essa. Volte para a casa do Pai. Você que me assiste, que está afastado, volte para a casa do Pai. Talvez você esteja comendo essas comidas que os porcos estavam comendo. Volte para a casa do Pai. Ele tem o melhor para te dar. Amém? Não permaneça no mundo. Volte. Pode ter certeza que Deus, ele está te esperando e ele vai te abençoar. Eu quero orar por você para que você tenha forças para você voltar. Você tenha força. E se você nunca foi numa igreja e esteja vivendo uma vida assim de sofrimento, como esse jovem, eu quero dizer para você, volte para a casa do Pai também. Você está vivendo longe de Deus. Você crê em Deus, eu creio que você tem uma fé em Deus, mas o fato de você estar vivendo longe dele está causando todo esse transtorno na sua vida. Volte, não insista no erro, volte para a igreja, volte para a casa do Pai e pode ter certeza que ele vai te receber. Amém? Eu vou orar por você em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar ao Senhor a vida dessas pessoas que nos assistem agora. Quero apresentar a Ti, meu Pai, que provavelmente são pessoas que estejam sofrendo na vida sentimental, na vida familiar, financeira. Hoje temos vivido uma vida assim, meu Pai, de crise que não tem sido fácil para ninguém, embora nós cremos em Ti. Então eu quero pedir ao Senhor por essas pessoas, que o Senhor dê forças para elas, para que elas venham cair em si, assim como esse jovem caiu em si e voltou para a casa do pai dele, que essa pessoa venha tomar essa decisão na vida dela
e venha voltar para a tua presença. Aqueles que nunca estiveram dentro de uma igreja, dá força para que eles vá até uma igreja e sejam abençoados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E quando eles colocarem os pés dentro da igreja, receba ele, meu Pai. Receba como esse pai recebeu o filho, de braços abertos, em nome de Jesus. Abençoa, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação de vida para cada uma dessas pessoas que nos assistem agora. É o que eu peço ao Senhor e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Seja abençoado. Receba essa bênção na sua vida. Tome essa decisão hoje. Vocês aqui da cidade de Limeira, da região aqui, mesmo que você mora lá no bairro lá do outro lado da cidade, dê um passo de fé, vale a pena. Você vai ver o endereço aqui da igreja. Nós estamos nessa semana, da semana do avivamento, é um tempo de avivamento que estamos buscando para a nossa vida. É um novo tempo para a nossa vida. Então eu sei que lutas vêm, mas se você tiver fé, perseverar e buscar ajudas, pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Venha, nos acompanhe nas redes sociais, acompanhe esse canal, se inscreva para que você toda semana receba um vídeo da igreja. Se inscreva, vá lá no Facebook, no Instagram, nos acompanhe. Pode ter certeza que é uma palavra que vai alimentar o seu coração. Amém? Que essa próxima semana agora seja uma semana de vitória para a sua vida. Seja uma semana abençoada para a sua casa, para a sua família. Amado, você que se encontra afastado, dá um passo de fé. Não permaneça no mundo. Dê um passo de fé, volte. Pode ter certeza que Jesus está te esperando e Ele vai te abençoar. Amém? Tenham todos uma ótima semana, que a sua família seja abençoada, seja restaurada, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.